Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Hoje, o nosso devocional ele está baseado no Salmo 28, verso 7, aonde nós vamos meditar no tema O Senhor é a minha força e o meu escudo. Para isso, eu separei um texto para nós, o texto do Salmo 28:7, como nós vemos, que diz assim para nós: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Antes de iniciarmos esse devocional, eu quero poder estar orando por você, já baseando nesse verso que nós vamos estar meditando e consagrando o nosso dia ao Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, adoramos, atribuímos glória e força, honra somente ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aquele em que o nosso coração sempre confia. Em Ti, Pai, em Ti encontramos a nossa força e o nosso escudo. No Senhor, Pai, o nosso coração tem recorrido, tem confiado, tem se abrigado, Pai. E nesse dia, nós queremos consagrar o nosso dia ao Senhor. Nós queremos consagrar todo o nosso ser, todos os nossos afazeres, toda a nossa família, Pai, em harmonia, em amor, debaixo da bênção do Senhor. Olhe para nós, meu Pai. Olha para nós nesse dia, nós te suplicamos, Senhor. E o nosso coração exulta de alegria, Pai. O nosso coração te rende graças, meu Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Estenda as suas mãos sobre nós, Pai, como escudo, e nos dá direção, nos dá força diante de todas as situações, nos dá sabedoria, discernimento para conduzirmos a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, tudo, Pai, que nós possamos ser conduzidos pela sabedoria e o discernimento que o Senhor nos dá constantemente. Também oro, Pai, por cada irmão e cada irmã, seja qual for a situação que eles estejam vivendo, que todo o poder do mal, todo o poder das trevas seja repreendido agora em nome de Jesus. Todo mal, todo espírito maligno, tudo aquilo que tenta trazer contenda, que tenta trazer divisão, que tenta trazer intrigas, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo e qualquer espírito imundo que age na vida dessa pessoa, na casa, no casamento ou na vida dos filhos. Oro também, Pai, orando por cura de toda e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual. E que esse dia seja guardado pelo Senhor, aonde o Senhor forneça força e seja escudo, Pai, para cada um desses irmãos que está conosco. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? O Salmo 28, verso 7, que é esse verso que nós acabamos de ler,
ele nos mostra, queridos, a condição em que Davi se encontrava, a experiência que ele viveu, uma experiência de quase morte, porque ele sempre vivia nesse sentido. Ele é uma das pessoas que mais nós vamos ver na Bíblia, que clama a Deus e sempre ele fala que ele quase vê a morte, quase ele foi levado à sepultura, e ele sempre fala que Deus, ele foi a força e foi o escudo dele. Davi, queridos, em toda a história dele, nós vamos ver muito ele louvando e dando graças a Deus por cada livramento que ele teve. Refletindo para os nossos tempos hoje, muitas vezes passamos por situações e quando nós estamos ali no olho do furacão, no meio, nós não percebemos muitas vezes o agir de Deus. Mas depois que passa, nós olhamos para trás e pensamos: como será que eu tive força para passar por isso? E daí você para, pensa: foi Deus. Foi Deus que me deu forças. Diante daquela decisão, você para pensar depois e fala: meu Deus, eu não teria capacidade de fazer uma escolha daquela. Foi Deus que me deu sabedoria e discernimento. Foi Deus que me deu forças quando eu estava no olho do furacão, quando eu estava perdido, quando a minha cabeça não pensava em mais nada a não ser focar naquele problema, naquela situação. É Deus sempre trazendo a força para você passar por situações que humanamente nós teríamos tudo para nos perder. Quando nós temos todo um cenário montado onde nós muitas vezes poderíamos nos perder, Deus, ele vem e é a nossa força, é a nossa ajuda constante. Existem outros versos no livro de Salmos, onde diz que o Senhor, ele é o socorro bem presente na angústia. Mas como que ele é o socorro bem presente na angústia? É sendo exatamente a minha força, a sua força dentro da situação. Percebemos, queridos, diante da história de Davi, que Deus muitas vezes ele não nos tira do problema, mas ele nos dá força dentro do problema. Ele nos dá sabedoria para lidarmos com a situação, nos dá discernimento, coragem, que em qualquer outro momento da nossa vida a gente para e pensa: como que eu tive aquela coragem? Como que eu pude fazer aquilo? E daí aqueles que são realmente cristãos, que têm a sua vida entregue ao Senhor, automaticamente pensa: foi Deus. Foi Deus me ajudando naquele momento. Mas perceba que no momento ali da situação, do perrengue, como a gente fala, muitas vezes você não percebe a mão de Deus. Você não percebe Deus te fortalecendo. Aí nós vamos ver Deus fortalecendo o ser humano. Quando o próprio Deus fala para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo diz que na sua fraqueza é que ele se torna forte. Por quê? Porque é o agir de Deus em nós. É Deus sendo a nossa força, é o Senhor sendo a minha força. Isso é o que Deus faz por nós. E o que nós podemos fazer para se fortalecer, para nos fortalecermos? Nós sabemos que Deus é a nossa força. E o que nós, do outro lado, podemos fazer para nos fortalecer? O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele nos incentiva que, mesmo que Deus seja a nossa força, ele nos incentiva em Efésios 6, verso 10, a fazer o quê?
Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E logo depois que ele fala esse verso, ele fala sobre o dia mau, ele fala sobre o revestimento, sobre que tipo de guerras e batalhas que nós passamos, e ele simplesmente ele lista em forma de uma maneira lúdica sobre a armadura do cristão, aonde ele deve se proteger, guardar sua mente, guardar coração, sempre falando a verdade, sempre estando com a espada do Espírito na mão, que fala de conhecimento, o escudo da fé e as sandálias da prontidão do Evangelho. Isso, quando eu entendo, eu me fortaleço em Deus e na força do seu poder. E nos momentos de dificuldade, mesmo assim, Deus, ele é a nossa força. Agora, um segundo ponto nesse verso que nós lemos, do Salmo 28, verso 7, é também dizer que ele é o nosso escudo. E aqui, queridos, eu quero dizer algo para você. Vamos ilustrar algo para você entender. Se você nunca entrou num carro forte, num carro blindado, se você nunca entrou, possivelmente, se você passar pela experiência de entrar no carro blindado e o carro começar a ser alvejado por balas, o que vai acontecer? Possivelmente, você vai começar a ter medo. Mas logo depois que você começar a ver que as balas não estão entrando no veículo, não está atingindo você, porque aquela proteção, aquele escudo está suportando os ataques, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a ficar mais, ufa, ainda bem que tem um carro blindado. Não é assim? Se você olhar as experiências na internet, ver como que funcionam os carros blindados, a proteção, você percebe que essa proteção ela é um escudo, onde não deixa a bala passar pelo vidro, pela lataria, porque ele tem ali uma proteção. Mas eu só confio nesse veículo quando eu experimento, aquela situação. Do contrário, eu fico meio receoso. Será que realmente suporta balas, agressões e todo tipo de mal? O carro ele vai suportar? Até que eu experimente, possivelmente eu não vá confiar. É assim a vida de muitos cristãos. Muitos não experimentam essa proteção de Deus que é real e muito mais confiável, infinitamente confiável, mais confiável do que uma blindagem de veículo. A blindagem de veículo pode falhar, mas a blindagem, a proteção, o escudo do Senhor nunca falha. Mas eu só começo a ter essa plena confiança quando eu experimento a proteção de Deus. Eu sei que ninguém quer experimentar, por exemplo, entrar num carro blindado e um monte de gente atirar. Ninguém quer passar por isso. Mas na vida humana, na vida cristã, desde a hora que você é gerado na barriguinha da tua mamãe, você já enfrenta numa guerra. Você já entra num lugar de guerra, de batalha espiritual, onde o maligno, cada vida para ele importa para que ele possa destruir. Então, quando eu me torno cristão, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a experimentar isso de uma maneira muito clara. O próprio Davi, queridos, no Salmo 33, verso 18, ele diz, verso 18 a 20, ele diz assim para nós. Olha só.
Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Aqui nós estamos vendo o quê? Proteção de Deus. Para quem essa proteção? Para aqueles que temem a Deus. O princípio de experimentar a proteção de Deus, queridos, em tudo na nossa vida, é temer ao Senhor. É realmente nos reverenciarmos, dar a Ele o que é realmente direito dele. Dar o louvor a Ele, dar a honra, dar a glória, que é dele e somente dele. Quando eu temo ao Senhor andando nos seus caminhos, eu experimento esse olhar de Deus se voltando para nós com um olhar protetor. Agora, é importante também salientarmos que o próprio Deus, ele, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 22, ele garante a proteção para nós e a luta e a batalha por nós. Muitas vezes, o cristão ele quer fazer justiça com as próprias mãos, quer se vingar, mas ele não para pensar. A luta não é nossa, a vingança não é nossa. É Deus que luta por nós, é Ele que nos protege. Queridos, nós próprios não podemos fazer nada. Nós podemos ter uma pequena proteção ali e outra aqui, mas nós somos tão frágeis. O único que pode lutar por nós é o Senhor. Deuteronômio 3:22, Deus deixa claro para ele por meio de Josué, dizendo: não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Agora, eu só experimento essa força de Deus que é dada sobre as nossas vidas em momentos tão difíceis e o escudo e a proteção de Deus para nós quando nós fazemos o quê? Quando nós experimentamos. É por isso que Davi, em Salmo 34, verso 8, para finalizar, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu só consigo perceber, ver isso e ter uma vida muito mais tranquila quando eu experimento e vejo o quanto Deus é bom para conosco. E dali, quando nós percebemos, quando nós provamos e vemos, nós nunca vamos querer sair de debaixo das mãos do Senhor, mas nós vamos querer habitar no abrigo do Altíssimo. Amém, queridos? Eu quero agradecer cada um de vocês que tem estado aqui conosco. Que Deus os abençoe poderosamente e que você tenha um dia abençoado pelas mãos do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau, queridos.